Dando prosseguimento ao estudo do livro de Gênesis, hoje vou estudar e meditar no capítulo 37 do livro de Gênesis. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez estou aqui estudando a Tua Palavra, que neste dia o Senhor venha me ajudar, venha me iluminar para que eu possa explicar esse capítulo 37, que é um capítulo onde trata sobre a venda de José, a venda que os seus irmãos fizeram com a vida de José, Pai. Que o Senhor nos abençoe na explicação dessa palavra, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então hoje vamos ver aqui onde José é vendido pelos seus irmãos. O capítulo 37 começa assim. Habitou José na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava, mas que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Versículo 5. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Então, aqui nessa primeira parte do capítulo 37, nós vamos ver que José aqui ele é apresentado como o filho favorito de José, de Jacó, né? Aqui Jacó depois é chamado de Israel. Aqui nós vemos o destaque dessa relação especial entre pai e filho, porque aqui nós vemos que Jacó, ele tinha essa predileção, essa preferência por esse filho, que era, a própria palavra de Deus diz aqui, que ele amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice. E ele faz uma túnica colorida, e dá de presente a José, onde isto simboliza o amor e a preferência do pai, que naturalmente gerou um ressentimento entre os outros irmãos, por essa atitude de Jacó em fazer ele mesmo essa túnica colorida e dar de presente a José. E isto causou revolta, ciúmes, inveja nos outros irmãos, porque a túnica era um símbolo tangível da escolha de Jacó. E essa escolha ela vai ter implicações profundas, né, dentro dessa família. Porque aqui nós vemos também que José ele tinha um dom, ele tinha visão, ele tinha sonhos. E esses sonhos misteriosos de José, esses sonhos revelam que José iria governar sobre seus irmãos. No momento que ele conta esses sonhos, é como se ele estivesse profetizando, ou seja, dá uma natureza profética a esse sonho, dizendo que ele iria governar sobre os seus irmãos.
E isso é um impacto que esse sonho provoca nos seus irmãos, na família, né? Porque esses sonhos não são apenas uma previsão da grandeza futura para José, mas também funcionam como um gatilho para a inveja e a hostilidade dos seus irmãos. Porque a reação dos irmãos de José, a revelação desses sonhos, ou seja, quando José conta a respeito desses sonhos, vai gerar uma inveja, porque a ideia de um irmão mais novo, especialmente o filho favorito, preferido de Jacó, governar sobre os mais velhos, era para eles uma afronta insuportável, onde já se via um jovem, um rapazinho de 17 anos, um menino, querendo dizer, profetizar que iria governar sobre os mais velhos. Então isso gerou um ciúme. Além disso, a escolha de José como o destinatário das revelações divinas também provocava ciúmes e questionamentos sobre a justiça de Deus, porque os outros irmãos diziam, por que afinal? Porque apenas José é o filho favorito e ainda, além disso, ele recebe tais sonhos, enquanto os outros irmãos pareciam ser relegados ao esquecimento. Então, tudo isso gerava naquela família de José e seus irmãos, de Jacó com seus filhos, entre eles, essa inveja e esse conflito entre esses irmãos, né? E aqui, essa narrativa também nos mostra sobre a complexidade das relações familiares e os desafios que surgem quando, por exemplo, um pai, ele demonstra uma predileção, um favoritismo com relação a um filho deles. Porque aqui Jacó tinha essa predileção, tinha esse favoritismo declarado entre todos os irmãos, da sua preferência por José. Isso nos mostra que isso não deve ser assim, e justamente no ambiente familiar, entre um pai ou a mãe e os seus filhos, os pais não podem tratar os membros da família com desigualdade ou com injustiça. Ele tem que tratar com igualdade e justiça com todos os membros da família, evitando favorecimentos que possam alimentar ressentimentos e divisões, ou seja, invejas, né? E os sonhos de José também são uma demonstração divina. José já recebia de Deus aí um dom, que era o dom de quê? De revelar a vontade de Deus para o futuro. Mesmo que a compreensão completa de seus propósitos não estivesse de acordo com a compreensão de José. Talvez José nem compreendesse realmente o que significava aqueles sonhos. Mas isso nos lembra que o caminho de Deus pode parecer misterioso e até mesmo confiante com as expectativas humanas, mas ele sempre está no controle da nossa vida. Ele pode até mostrar algo para nós, né? Mas nós não podemos nos desviar da vontade de Deus. E ali José teve um sinal do que seria seu futuro. E devemos notar também que os sonhos de José não são uma expressão de arrogância ou vaidade da parte dele, porque isso parecia sim que ele era uma pessoa soberba, arrogante, porque quando ele contava os seus sonhos, os seus irmãos tinham a impressão de que ele queria ser o melhor. Por quê? Porque ele tinha esse dom de receber essas visões. E ele, quando ele compartilhava isso de uma forma ingênua e sincera, sem perceber o impacto que essas visões estavam causando em seus irmãos, ou seja, o que isso estava causando nos irmãos, ele não entendia, não compreendia, né? Então nós vemos que essa parte aqui do capítulo 37 nos leva a acompanhar a jornada de José, suas provações e seu papel importante na história do povo de Israel, porque a partir de agora nós vamos estudar, entender, compreender a história da vida desse homem chamado José, o filho mais novo, um dos filhos mais novos de Jacó. E vamos continuar lendo a partir do versículo 12, que diz assim:
E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam os teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traga-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouviam-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: lá vem o tal sonhador, vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derramareis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isso disse para o livrar deles, a fim de restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talada de mangas compridas que trazia, e tomando, lançaram numa cisterna vazia, sem água. Então aqui nós vamos ver onde José vai ser lançado pelos seus irmãos em uma cisterna, ou seja, os irmãos de José conspiraram contra ele. E aqui a conspiração desses irmãos, levadas pela inveja, né? Porque a inveja e a hostilidade que seus irmãos sentiam por causa dos sonhos proféticos de José, atingem um ponto culminante aqui, quando levam as ações que moldarão o destino de José de uma maneira dramática. Tudo isso que eles conspiraram foi para que José era um destino que já era traçado. Isso tudo ia acontecer porque o destino de José tinha que ser para que ele fosse enviado para um outro lugar, para o Egito. Então tudo começa aqui, onde o seu pai o envia, né, o Jacó o envia para verificar o bem-estar dos seus irmãos que tinham ido para Siquém. Então, quando José finalmente chega ao local, né, antes ele encontra uma pessoa no meio do caminho, pergunta sobre os seus irmãos, e ele informa que os seus irmãos estão na região de Dotã, e lá vai José. Então, quando José finalmente chega ao local, seus irmãos o avistam de longe. No entanto, ao invés de receberem José com alegria ou preocupação, o que é que eles fazem? Eles imediatamente tramam um plano para se livrar dele de uma vez por todas. E eles fazem mais uma chacota, uma piada, porque quando eles avistam José, o que é que eles dizem? Vem lá o tal sonhador, né? Então a primeira coisa que eles fazem é questionar o motivo de José estar se aproximando deles. Quando eles veem José, eles veem como uma ameaça, né? E quando eles dizem: lá vem o mestre dos sonhos, lá vem o tal sonhador, revela assim um desdém que sentem por ele, né? Uma aparente presunção de que seus sonhos se tornarão realidade. Ou seja, os irmãos de José estavam com medo dos sonhos proféticos de José, achando que José no futuro iria governar sobre eles. Então a conspiração de seus irmãos termina com a decisão de lançar José em uma cisterna vazia. E essa ação demonstra o nível de hostilidade que eles sentiam por José. Eles não apenas desejavam se livrar dele, mas também estavam dispostos a ir ao extremo de causar-lhe um dano físico, de quererem matar, porque a cisterna, ela serve como uma metáfora sombria para a profundidade da inveja e do ressentimento que aqueles irmãos dele nutriam por ele. Enquanto José está na cisterna, seus irmãos sentam para comer uma refeição. Nós vamos ver aqui, ora, sentando-se para comer pão,
olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram, e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna, e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: não está lá o menino, e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode, molharam no sangue, e enviaram a túnica talada de mangas compridas, e fizeram-no levar ao pai, e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não é a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho, um animal selvagem o terá comido, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando, descerei a meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. Entrementes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Então aqui nós vimos essa venda, o que os irmãos de José fizeram, né? Aqui nós vemos essa história nos oferece lições importantes sobre a inveja, o ressentimento, a profundidade das feridas emocionais que pode surgir dentro de uma família. A inveja é um sentimento destrutivo que pode levar pessoas a tomar decisões imprudentes e prejudiciais. E além disso, a indiferença demonstrada pelos irmãos de José, enquanto ele está na cisterna, e nos alerta sobre a importância da empatia e do cuidado pelos outros, mesmo quando nossos próprios interesses ou sentimentos estão em jogo. Aqueles irmãos de José, eles não tiveram nenhuma empatia por José, sabiam que José estava ali naquela cisterna, eles não pensaram que podiam matá-lo, né? Então, aqui nós vemos que José, ele é resgatado da cisterna, porque algum dele, Rúben, né, é um que tem a atitude de tirar ele, onde diz assim: ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Ou seja, enquanto José estava na cisterna, eles viram uma caravana que vinha, uma caravana de ismaelitas, que iam passar perto deles. Então, disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Então, esse irmão ainda teve essa atitude, né, de não deixar José naquela caverna. Ele teve a atitude de vender José. Então, aqui eles resgatam, ou seja, José foi resgatado daquela cisterna, mas seu destino iria tomar um rumo inesperado, porque aqui ele foi vendido como escravo. Isso nos lembra das nossas ações que têm consequências, e as decisões impulsivas motivadas pela inveja, né, podem levar a resultados que não esperamos. Aqui os irmãos de José não tiveram nenhuma empatia, eles não pensaram no que poderia acontecer a José depois de ser vendido como escravo. Então aqui a gente vê quanta inveja nessa família, nesses irmãos de Jacó, né? Porque aqui apresenta-se um ponto culminante dessa conspiração desses irmãos de José contra ele. Aqui destacando a profundidade da inveja, porque a inveja era tanta, né, que é uma metáfora, que ele foi jogado numa cisterna para dizer que a inveja dos seus irmãos era como se era preenchida dentro daquela cisterna, não podia conter a inveja deles, que
que cabia dentro daquela cisterna onde eles jogaram, além de demonstrarem total indiferença, né, enquanto ele estava na cisterna. E isso nos mostra sobre o alerta, sobre os perigos da inveja e da crueldade, nos lembra da importância da empatia, do cuidado pelos outros, do cuidado de querer bem, né, pelos outros, mesmo que os outros nos mostrem indiferença, mas nós temos que ter o bem, querer o bem dessas pessoas, né? E não podemos ser jamais como esses irmãos de José. E aqui José, ele é vendido para aquela caravana de ismaelitas, né? Porque após essa conspiração de seus irmãos e a decisão de jogá-lo numa cisterna vazia, José se encontra uma situação desesperadora. Enquanto ele está na cisterna, seus irmãos avistam essa caravana de mercadores ismaelitas, e é nesse momento que a ganância de seus irmãos entra em cena, porque além da indiferença, da ira, da raiva, da inveja, eles também eram ambiciosos, porque vender um irmão para ganhar dinheiro, né, também era uma forma de demonstrarem que eles eram gananciosos. Mas um desses irmãos, Judá, sugere que eles vendam José aos mercadores em vez de matá-lo ou deixá-lo morrer na cisterna. Esse ainda tem essa atitude. A motivação por trás dessa sugestão é clara. Eles podiam lucrar com a situação e se livrar de José ao mesmo tempo. Ou seja, Judá e seus irmãos tiraram José da cisterna e o venderam por 20 peças de prata. Não é que eles pensavam em querer deixar José vivo. Não, eles pensavam sim em obter lucro com a venda de José. Porque talvez se aquela caravana de ismaelitas não fosse passando naquele local, eles não teriam vendido José. E José iria continuar na cisterna e iria morrer. Então a venda de José como escravo é um ponto crucial aqui na história, porque Deus tudo estava no controle de Deus, era possível. Então foi por isso que Deus colocou aquela caravana de ismaelitas ali naquele local para justamente eles fazerem isso, para que eles pudessem vender José. E aí houvesse uma virada crucial na história de José, porque ali ela simboliza a traição da sua própria família e a extensão da inveja e do ressentimento que seus irmãos sentiam por ele. José, que antes era o filho favorito, é agora tratado como uma mercadoria, uma posse, que poderia ser uma posse, uma mercadoria que era tratada para se dar lucro. Ou seja, os irmãos estavam tratando ele como uma peça que iriam obter lucro. Imagina o coração de José como estava, vendo tudo aquilo que os irmãos estavam fazendo com ele, né? E isso levanta uma questão profunda sobre a natureza humana. Como irmãos de sangue, a decisão de seus irmãos de vender José revela o quão longe a inveja e a ganância pode levar as pessoas, né? Isso nos lembra também que dentro de uma família as relações podem ser profundamente abaladas por sentimentos de competição e ressentimento. E a venda de José como escravo destaca a vulnerabilidade dos oprimidos da sociedade daquela época. José era um inocente, tinha apenas 17 anos e foi vendido pelos seus próprios irmãos para ser escravizado em uma terra estrangeira, né? Só que isso também fazia parte de um plano soberano de Deus para a vida de José e para o cumprimento dos sonhos proféticos que ele teve anteriormente, porque José foi vendido como escravo. E isso não foi o fim da história. Para José poderia até ser, para os irmãos de José achavam que ali tinha sido o fim de José, mas não, ali era o começo da vida de José. Então, o que é que nós podemos refletir? Nós podemos pensar o seguinte, que aqui nós vimos que, no início do capítulo, nós vimos uma rivalidade
travada entre os irmãos de José e José devido ao favoritismo de Jacó, porque Jacó tinha esse favoritismo com relação a José, e a tensão culmina na vida de José como um escravo. Então nós devemos pedir, se nós vemos, se existe uma família que tem filhos, pai, mãe, tem filhos, jamais devem fazer isso, dar favoritismo a um determinado filho. Tem que se pedir a Deus para que essas pessoas elas possam superar, né? E encontrar perdão e restauração nas famílias, porque se um filho se sentir rejeitado, com ressentimentos, então os pais devem orar para que tire do coração de seus filhos, do seu filho, que se sente ofendido por notar que seu pai trata melhor um filho do que ele. Então ele tem que pedir perdão a Deus, né? E um pai também e a mãe também devem pedir perdão a Deus por tratar com diferenças o seu filho, por tratar com favoritismo um dos seus filhos. E aqui a gente viu quando José é jogado na cisterna e depois vendido como escravo, ele enfrenta uma série de desafios e perigos, mas Deus estava no controle, é Deus que guia. Ele guiou em sua jornada no Egito. E aqui nós podemos ver que Deus estava com ele nas situações mais difíceis. Nós devemos também pedir a Deus que Ele nos possa guiar em todas as nossas situações difíceis que nós podemos passar. José teve sonhos proféticos que indicavam um futuro importante, mas esses sonhos desencadearam inveja nos seus irmãos. Muitas vezes isso pode acontecer também conosco. Muitas vezes nós podemos ter sonhos, nós podemos ter visões, nós podemos ter dons espirituais e que muitas vezes podem causar inveja em outros irmãos, né? Nós temos que discernir os propósitos de Deus na nossa vida e na vida de outras pessoas. Nós temos que pedir a Deus sabedoria para lidar com os desafios que surgem quando nós nos encontrarmos em situações difíceis. Temos que pedir a Deus em todos os locais, em todos os lugares que nós vamos. Nós temos que pedir a Deus discernimento, porque muitas vezes até isso, os dons espirituais que nós podemos ter, pode desencadear inveja em outras pessoas. Às vezes Deus dá um dom espiritual, um ministério. Você se destaca no seu ministério, você se destaca com o seu dom. E isso pode causar inveja em outros irmãos. Então nós temos que pedir a Deus sabedoria e discernimento para que Deus nos proteja e nos livre de toda inveja. Amém?